o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, afirmou que a bancada do partido, formada por 88 deputados, votará contra a perda do mandato da deputada Carla Zambelli. Segundo o congressista, a orientação partiu do presidente da sigla, que foi Valdemar da Costa Neto. Vamos acompanhar o que disse. Estará ao lado de todos seus soldados, por mais feridos que eles estejam. A nossa deputada Carla Zambelli atravessa esse momento de dificuldades e de decisões importantes, mas a liderança do PL, inclusive temos orientação do nosso presidente do partido, que no momento oportuno, como líder do partido, eu vou reunir toda a nossa bancada e nós fecharemos questão com toda a nossa bancada para votar pela manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli. O PL não abandona nenhum dos seus soldados no momento de batalha. E além disso, toda a direita Raul está junto, diz aqui o nosso sargento Faú, que é do PSD. Nós temos aqui, eu acho que deputados de outros partidos também está ali, doutor Frederico, União Brasil, deputado, progressistas, deputado Alan Garcês e outros. Nós vamos conversar com os líderes e nós vamos estar ao lado da nossa soldada ferida, guerreira, Carla Zambelli, em todos os passos que lhes são garantidos pelo regimento interno da Casa, e nós vamos lutar pelo mandato de uma mulher, a mais votada na última eleição do Brasil, de todo o nosso país. O quanto é difícil o espaço na política para as mulheres, a Bia aqui, a deputada Silvia representando as mulheres, esse espaço tão sonhado, tão conquistado, nós não podemos deixar a nossa querida Carla Zambelli desamparada, diferente do que alguns quiseram colocar que o PL desampararia. E não é só porque é Carla Zambelli, é porque nós agiríamos dessa forma com toda a nossa bancada. Nós jamais vamos abandonar nossos soldados em campo de batalha. Aí o posicionamento, portanto, do PL, né? E quem tem mais informações sobre este assunto pra gente, direto de Brasília, é a repórter Lara Alves. Boa noite para você, Lara. O líder do PL na Câmara teria, inclusive, sugerido aí um regime alternativo para Zambelli, né? Exatamente, Síria. Boa noite para você, boa noite também para o André, para a Larissa e todos que estão conosco nesta quinta-feira. Pois é, ontem foi um dia bastante significativo e importante para o PL em relação ao processo de cassação do mandato da deputada Carla Zambelli, que corre aqui na Câmara dos Deputados. Hoje, vale lembrar, esse processo se encontra na Comissão de Constituição e Justiça. Bom, logo pela tarde, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, marcou essa coletiva de imprensa, chamou alguns deputados do partido que estavam aqui na Câmara. É importante dizer que a gente teve uma semana um pouco mais esvaziada, então não eram todos os deputados que estavam, mas os que estavam naquele momento foram com ele participar dessa coletiva de imprensa e demonstrar apoio a Carla Zambelli. E quem também participou foi o Fábio Pagnozzi, que é o advogado da Carla Zambelli. Ele recém assumiu a defesa da deputada. Bom, eles apresentaram ali algumas questões. É muito importante a gente destacar esse trecho da fala do Sóstenes, em que ele diz que o PL não abandona nenhum soldado, porque existe aqui nos bastidores da Câmara dos Deputados uma avaliação de que o partido costuma abandonar ali pelo meio do caminho algumas figuras que começam a se mostrar um pouco problemáticas. Então, aconteceu isso, por exemplo, com Joyce Hasselmann, com Daniel Silveira e agora com Carla Zambelli. Inclusive, nos últimos meses da deputada, ela era sempre vista bastante sozinha, caminhando sozinha, participando das sessões bastante solitária aqui na Câmara dos Deputados. Pois bem, Sóstenes disse que ela não será abandonada, disse que a orientação de fechar questão para que todos os deputados do partido votem contra a cassação de Carla Zambelli foi uma orientação que veio de cima, do presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Ele disse ainda que essa orientação foi ali articulada com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ocupa um cargo de honra bastante importante ali no PL e é uma figura muito importante para o partido e também para a direita. Um outro ponto muito interessante ali da fala do Sóstenes é que nós o questionamos
a respeito das declarações recentes de Carla Zambelli de que o ex-presidente não a teria procurado depois que o Supremo Tribunal Federal a condenou pelo caso da invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Ela, inclusive, em uma entrevista, disse que foi procurada, sim, por Michele Bolsonaro e pelos filhos do ex-presidente, mas não por Jair Bolsonaro propriamente dito. Então, houve ali um mal-estar que já vinha se alastrando há bastante tempo, até porque vocês vão se lembrar, em algumas entrevistas recentes, o ex-presidente atribuiu a Carla Zambelli parte da responsabilidade pelo fracasso nas eleições de 2022. Ele chegou a dizer que a Carla Zambelli tirou o mandato dele, citando aquele episódio em que a deputada perseguiu um homem com arma em punho no bairro Jardins, uma área nobre de São Paulo, na véspera do segundo turno da eleição presidencial. Mas não. O Sosthenes Cavalcante decidiu ali passar um pano geral sobre a questão, pôr panos quentes sobre essa relação e diz sim que o ex-presidente Jair Bolsonaro reconhece que Carla Zambelli é vítima de injustiça. Bom, em relação a esse regime alternativo que você citou, ele respondia algumas perguntas e falávamos com ele que um dos argumentos da bancada do PT e de outros parlamentares para a cassação do mandato da deputada Carla Zambelli é que a prisão a qual ela foi condenada, um regime de 10 anos de prisão, não é compatível com o exercício parlamentar. Afinal de contas, como é que ela ficaria presa e cumpriria aqui a presença nas sessões? Isso não é possível. Ele diz que não, que é viável sim, que ela poderia, por exemplo, ficar presa durante a noite e trabalhar durante o dia. Mas esse não é um regime previsto neste momento inicial de cumprimento de pena que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes e votado também pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, uma outra situação que foi tratada também nessa coletiva é em relação ao fato de que Carla Zambelli é uma figura foragida, né? É importante dizer que ela fugiu do país, ela foi primeiro para os Estados Unidos, logo depois da condenação, depois foi para a Itália, onde se encontra neste momento, e o Brasil articula trâmites entre os Ministérios das Relações Exteriores dos dois países para tentar trazer de volta para o Brasil Carla Zambelli ou para que ela dê início ao cumprimento da pena já na Itália mesmo. Neste momento, inclusive, a deputada está licenciada do cargo, ela tirou uma licença ali de 127 dias, foram 122 dias que são permitidos pela Câmara dos Deputados, mais 5 dias ali de atestado médico que ela pediu. Essa é a situação da Carla Zambelli. Agora a defesa foi apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e daqui 5 sessões o relator do caso da Zambelli, o deputado Diego Andrade, do Republicanos, vai apresentar um parecer favorável à cassação ou pela manutenção do mandato da deputada. Esse parecer vai ser votado ali no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e depois ele segue para ser referendado ou derrubado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Tá certo, Lara, muito obrigada pelas informações, atualizando para a gente a situação aí, então, de Carla Zambelli, né, André? É isso mesmo. E o cenário ganhou força depois que o advogado Fábio Pagnosi, que representa a deputada, protocolou a defesa de Zambelli na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O advogado afirmou que a parlamentar, hoje licenciada, demonstra vontade de voltar ao Brasil e dar continuidade ao trabalho, mesmo sem precisar de uma data, uma data correta para o retorno. Pois é, Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão e a perda do mandato. Isso por envolvimento ali na invasão ao sistema do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. A saída dela do país motivou o ministro Alexandre de Moraes a decretar a prisão preventiva dela, argumentando o risco de fuga e tentativa de burlar a aplicação da lei. Portanto, essa é a situação da deputada Carla Zambelli, que, portanto, teria demonstrado interesse em voltar para o Brasil, voltar para o país. O PL, né, apresentando aí essa defesa, o apoio à deputada, como nós vimos agora há pouco. Vamos agora para os nossos comentários aqui no nosso chat, André. Vamos lá, enquanto você vai aí procurando, eu vou fazer mais um comentário aqui sobre a Carla. Na verdade, assim, a gente está reparando uma complicação muito grande. Ela que está fora do Brasil com um pedido de prisão, já condenada a 10 anos de cadeia pela invasão. Gente, ela foi condenada porque ela contratou um hacker
isso está comprovado, para invadir o site, colocar lá, por exemplo, entre outras coisas, o ministro Alexandre de Moraes decretando a prisão dele mesmo. Seria, entre aspas, em muitas aspas, uma brincadeira se não se tratasse de um caso tão sério. Ela voltando para o Brasil, o próprio PL incentivando a voltar para o Brasil, aqui no aeroporto mesmo. A medida, se ela vier para cá, e a Justiça Brasileira, a Polícia Federal Brasileira, souber que ela está descendo aqui, vai ser do aeroporto direto para a prisão. Incentivar ela nesse momento, naturalmente, é convidá-la a ir para trás das grades, onde a Justiça Brasileira acredita que ela deve estar. Né? E o pessoal está sugerindo esse regime alternativo para ela, né? Que é trabalhar. Regime alternativo, trabalhar durante o dia, né? Ela vai, participa das sessões, cumpre aí toda a agenda na Câmara e à noite ela cumpre, portanto, prisão, né?